Que bom que nós estamos juntos. Hoje é terceiro dia do seminário de Educação e Inclusão. Algumas pessoas estão entrando ainda. Eu peço perdão pelos 10 minutos de atraso, mas a gente vai começar até que o pessoal se reúna. Um abraço para a Wanda, que entra hoje para participar conosco, a Alessandra, Vanderlúcia, muito obrigado pela participação, Dante, Tânia, Marisa e Yasmin. Yasmin é a primeira a falar nessa noite, ela que é bióloga, que é mestre em neurociências, né, e em educação significativa, aprendizagem significativa, e que hoje que está doutorando, faz parte de grupos de pesquisa, é professora e tem uma fala extremamente pertinente e encantadora para quem tem a oportunidade de escutar. Logo da primeira vez que eu ouvi, eu disse, nossa, essa aí agora eu vou convidar sempre. Então, Yasmin, a gente começa sempre assim, apresentando de maneira informal, né? Estamos em casa, o pessoal vai entrando. Então, hoje o seu tema nos convida a pensar muito. Por quê, gente? Estão se espalhando pelo país cursos de neurociência, neuropsicopedagogia, alguns muito sérios, né? E outros que, infelizmente, precisam ainda aprimorar. Então, o tema da Yasmin essa noite é neurociências e inclusão, mitos e verdades, né? Então, eu vou passar a palavra para ela, para a gente aproveitar o tempo e curtir bastante essa noite, como sempre. Quem gostou das noites anteriores, pode colocar um joinha aí, né, gente? Só para a Yasmin começar com essa energia boa aí. Eu achei jóia os outros 2 dias. Eu sei que ela queria estar conosco, mas os compromissos, né, são inúmeros. Então, Yasmin, contigo. Lucas, seu parceiro, já deu um show aqui também, e ele é muito legal, né? Então, vamos lá. Boa noite a todos, gente. Paulo, querido, né? Obrigada pela apresentação. Eu preparei uma fala, né? Como ele falou, esse tema faz a gente pensar bastante, né? E na universidade a gente desenvolve algumas ações no âmbito da inclusão, principalmente após, né, a mudança na lei de reserva de vagas para o acesso à universidade. A gente teve reserva de vagas para os estudantes com deficiência e a gente passou a perceber uma mudança, né, nesse público-alvo lá dos nossos projetos de ensino. E isso foi muito bacana porque nos motivou, né, a pesquisar e entender um pouco mais sobre isso. Então, eu vou compartilhar os slides aqui com vocês. Todo mundo vendo? Vou colocar assim para ver vocês também. Bom, pessoal, a neurociências, né, que é a área que eu estudo e amo tanto, ela nos ajuda a entender alguns processos que vão ser afetados aí em diferentes pessoas e em diferentes públicos. Quando a gente fala no âmbito da inclusão, a gente fala em pessoas do público-alvo da educação especial, mas dentro do nosso contexto, a gente tenta ao máximo tratar esses estudantes junto com o público da nossa sala de aula, né? Então, é pensar na educação, pensar nas nossas práticas, estratégias de ensino, para todos esses estudantes. E para fazer isso, a gente adota um conceito que eu vou trazer aqui para vocês da inclusão pedagógica. Então, a primeira fala que eu trouxe para vocês aqui é a respeito do que a neurociência pode trazer ou traz de novo para a educação, né? A gente não está tentando tomar contribuições de outras áreas, né, e simplesmente somar e acrescentar para a prática dos professores, tentar ajudar bastante nesse sentido de trazer novas evidências que contribuam para o processo de ensino e aprendizagem. Então, se a gente entende um pouquinho como que o cérebro funciona, um pouquinho do desenvolvimento da criança e do adolescente, a gente consegue, então, estabelecer estratégias mais eficazes, e a literatura traz inúmeras estratégias comprovadas que eu trouxe para vocês hoje aqui também, pensando nesse sentido da inclusão pedagógica.
Então, qual que é o campo da neurociências educacional que a gente chama assim, né? Ela vai tentar pegar, né, os resultados das pesquisas e fazer uma translação, uma tradução para a sala de aula. Então, ela vai considerar, né, o retorno dos professores, ela vai ouvir esses professores, tentar escutar os problemas da sala de aula e tentar, junto com esse público, né, junto com os psicólogos, junto com os pedagogos, traçar soluções para interpretar esses dados científicos que estão sendo produzidos e aplicá-los na sala de aula. Então, ela é, de fato, multidisciplinar e ela está tentando buscar essa comunicação entre essas áreas, né? Porque a psicologia cognitiva, ela já traz muitos resultados que contribuem para essa atuação do profissional educador, né? Mas o que é a aprendizagem, que é esse tema que vai interessar tanto aos educadores, aos psicólogos, aos pedagogos e aos neurocientistas? Ela é esse processo de aquisição, né, de informações, e para a gente ter essa aquisição dessa informação, a gente precisa de mudanças no nosso cérebro. E é aí que entra essa contribuição da neurociências, né? A gente lembrar da neuroplasticidade, que está ocorrendo mudanças no cérebro dos estudantes. A gente lembrar que é importante que, para ele aprender aquele conteúdo, para aquele conteúdo ir para a memória de longo prazo, ele precisa dormir bem, ele precisa ter uma vida saudável, ele precisa estar bem nutrido. Então, a educação ela tem todos esses fatores que a neurociências não vai conseguir cobrir todos, mas ela vai trazer informações, né, tanto de exames de imagem, quanto de experimentos e testes para poder dar base para essas práticas que a gente já realiza dentro das salas de aula. Então, esse processo de aquisição de conhecimento que vai gerar uma mudança de comportamento e ela tem um correlato neurobiológico. Então, a gente vai ter mudança nas sinapses, a gente vai ter um reforço ou a poda daquela sinapse. A gente precisa lembrar que o cérebro está funcionando. Então, por trás daquele aluno, ele tem um cérebro que pode estar cansado, ele pode estar desestimulado. Então, é a gente ter essa empatia e esse respeito pelo nosso estudante também. Quais que vão ser fatores aí que vão influenciar nesse processo de aprendizagem? A gente tem que as emoções, elas têm circuitos, né, que estão ali intimamente ligados com os circuitos de consolidação de memória. Então, a gente tem uma influência muito grande. Então, se a aula emociona, se a atividade emociona, se a prática emociona, se o projeto emociona, o estudante aprende. Então, a gente precisa que o cérebro se emocione para ele ver significado e ver valor naquele conhecimento. Então, a gente precisa que isso aconteça. E a motivação é essa capacidade dele antecipar um sucesso, antecipar um resultado e se engajar, se planejar para resolver uma atividade ou uma tarefa. E aí eu coloquei aqui algumas estratégias que a gente pode utilizar para tentar aprimorar ou então conseguir, né, incentivar esse engajamento do estudante. Então, é fornecer oportunidades para o sucesso, estabelecer objetivos alcançáveis. E aqui entra um fator muito importante para a inclusão. O estudante do público-alvo da educação especial, ele precisa ser desafiado também, ele tem esse direito de ser desafiado também. Então, você vai fazer um plano de aula, um plano de ensino que desafie os seus diferentes estudantes de acordo com as demandas de aprendizagem deles, com as especificidades desse estudante. Então, ele tem que ter também a oportunidade de avaliar seu próprio desempenho. Então, ele vai refletir sobre o que ele fez, refletir sobre o que ele aprendeu e realizar essa devolutiva sempre que possível. E aí, para isso, entra as tecnologias educacionais, né? A gente tem, hoje em dia, muitas tecnologias que nos ajudam a obter esse retorno quase que instantâneo. A gente tem que fornecer o retorno dessas informações, então, sempre está dando essas devolutivas para o estudante, fornecer oportunidades de escolhas. É importante realizar combinados com os estudantes. Então, eles têm que sentir que eles fizeram parte daquele planejamento, daquela escolha, daquela estratégia ou daquela atividade. Sempre incluir elementos de novidade. A novidade está extremamente linkada à motivação. E aí, permitir que os estudantes pratiquem, né, a questão da criatividade e produzam produtos que são interessantes para eles e que vão ajudar eles nesse aprendizado, nessa trajetória de aprendizagem, e fornecer oportunidades para interagir com os colegas, né, entre os pares. E aí, a gente não estuda isso isoladamente, existem outros fatores que vão influenciar essa aprendizagem dentro desse contexto. Então, a gente tem a importância da participação da família, como eu falei, da alimentação, do sono, né, da própria motivação. Vai influenciar muito a estratégia que o professor escolher, a questão da criatividade,
o material ele tem que estar adequado, e quando eu falar lá na frente de ensino híbrido, esse material adequado, ele vai depender muito da intencionalidade do professor, o tanto que ele está investindo para fazer que aquele material seja significativo para o estudante. E reforçando sempre a questão da empatia, né? E aí, o que tem a ver essa história toda de inclusão em neurociências? Então, para promover, de fato, essa inclusão pedagógica, a gente precisa que as estratégias elas sejam baseadas em evidências, né? E para fazer isso, o que o professor pode fazer, o que nós podemos fazer, né? Sempre adotar estratégias para levantar o conhecimento prévio, porque isso faz parte de uma etapa importante do processo de consolidação de memórias, que é a elaboração. Então, esse conhecimento novo, ele precisa interagir com o que o estudante já sabe, então, por isso que práticas de contextualização são muito importantes, principalmente para os estudantes do público-alvo da educação especial, né? Eu tenho uma colega na universidade que sempre menciona um estudante que ela tem, que ela só conseguiu entrar no mundo dele quando ela começou a fazer analogias, metáforas com heróis, que é uma coisa que conseguia chamar a atenção dele. E a partir do momento que ela começou a fazer isso, ele começou a se dar bem nas avaliações e tudo mais, e é um estudante do público-alvo da educação especial, né, um estudante autista. Então, a partir do momento que ela buscou entender os interesses dele, contextualizou aquele conhecimento e fez um link com alguma coisa que já chamava a atenção dele, que ele já sabia, ela passou a conseguir atingir esse estudante de uma forma diferenciada, né? A instrução ela tem que ser clara, explícita, ele tem que fazer parte desse processo de instrução. Então, quando ele estiver dentro dessa atividade, não isolar, né, o estudante que está ali. Mesmo que o professor de apoio estiver com ele, é importante essa conversa, esse diálogo, e que o estudante se sinta incluído no que estiver acontecendo naquele momento da sala de aula, porque senão ele está simplesmente dentro da sala de aula, mas ele ainda está segregado. Então, a gente tem os processos de exclusão e de segregação. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso, né? O estudante tem que estar dentro da sala, mas ele tem que estar, de fato, incluído nas atividades. Sempre apresentar, né, essa questão do ensino e aprendizagem inovador e desafiador. Então, todos os estudantes têm que ser intelectualmente desafiados. Aquele conteúdo não precisa estar no mesmo nível para todos, mas para aquele estudante precisa ser desafiador para ele. Ele vai ter uma possibilidade de evoluir com aquela tarefa, com aquele projeto. E trabalhar com esses reforços positivos, que, como eu falei, né, essa questão da motivação e da emoção estão muito ligadas com a consolidação das memórias. E aí eu trago o conceito que nós temos adotado aqui lá na UFMG, né, que é de inclusão pedagógica. Ele foi elaborado pela professora Gabriela Rios, e ele traz justamente esse conjunto de condições que você precisa fornecer para o estudante para que ele tenha condições equiparadas de aprendizagem. Então, o professor vai ter um esforço intencional em fornecer diversas condições Yasmin, está mutado aí seu microfone. isso que eu estou perguntando. Não sei por que mutou. Vocês escutaram a parte da... Ô, Paulo, ela saiu sem querer, eu acho. Perdão. Acho que caiu. Caiu, Deve ter peraí, que caído. eu estou buscando ela de volta aqui, peraí. Na verdade, eu estava tentando, eu peço desculpas, eu estava tentando mutar a Marisa, que ela pediu. Você também está Agora mutado, você que está Paulo. mutado. Ah, Consegui. Está acontecendo alguma coisa. me perdoa, Me eu mutou tentei do nada. mutar a Marisa, que tinha pedido, e aí eu cliquei em algum dado errado. Me perdoa, gente. Não tem problema, não. Eu não sei por que mutou. Eu posso retomar a partir da parte de inclusão pedagógica? Vocês tinham escutado antes o que eu tinha Sim. falado? Então, vou compartilhar de novo aqui.
E aí esse conceito ele vai nos ajudar naquele processo de planejamento pedagógico, de eu não ter que pensar assim, olha, o que que eu vou fazer para esse estudante, o que que eu vou fazer para aquele outro estudante. Isso tem dado muito certo, porque quando a gente tem um estudante surdo, um estudante com algum tipo de deficiência visual, perda visual, a gente acaba fazendo esse planejamento de todos os materiais didáticos já como se isso fosse acontecer todos os semestres. Então, todo vídeo que a gente for fazer, a gente solicita ao departamento responsável aqui, que no caso é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, a fazer a interpretação para Libras, a gente coloca a legenda em todos os nossos vídeos e busca disponibilizar o roteiro do vídeo para que os estudantes tenham acesso depois pela leitura de tela, certo? Então, literalmente você tentar planejar isso e dando condições equiparadas para todos. Então, e eu trouxe aqui agora esse artigo, né, que ele vai falar um pouco sobre os mitos e verdades. Então, ele é um artigo de 2014, ele foi publicado na Nature, Reviews in Neuroscience, e ele vai tratar um pouco sobre a concepção dos professores em relação a neuromitos, né? Eu não trouxe todos, mas eu tentei trazer os que eu achei mais pertinentes aqui. E primeiro eu vou falar então um pouquinho de como que surgiu essa nomenclatura, né? O termo ele foi utilizado pela primeira vez em 1980 por esse, se eu não me engano, médico, Alan Crawford, para se referir a ideias não científicas sobre o cérebro que estavam se propagando na cultura médica. Aí, lá em 2002, por meio desse projeto Cérebro e Aprendizagem, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, redefiniu o termo para uma concepção errônea causada pelo mau entendimento ou má interpretação de um fato científico para aplicação dessa pesquisa sobre o cérebro lá na educação. Então, existe alguma falha nessa transposição, nessa tradução para a sala de aula que acaba gerando a multiplicação dessas concepções errôneas, que a gente chama de neuromitos. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? E está numerado de acordo com a numeração que está lá no artigo, para que vocês possam consultar depois, né? Então, a gente tem esses aqui, eu vou ler para vocês. Nós usamos nosso cérebro 24 horas por dia, verdadeiro. É melhor que a criança aprenda a língua nativa antes de aprender uma segunda língua. Falso. A gente tem o que a gente chama de períodos críticos, né? Ou janelas de oportunidade que vai ter uma quantidade maior, né, de sinapses do que a gente precisa, e aí depois isso vai ser podado, né, em determinados estágios do desenvolvimento. Então, se a criança ali inicialmente aprender 2 línguas ao mesmo tempo, isso não tem problema, porque ela já tem ali naquele período a capacidade de aprender fonemas diferentes, né, que ainda não foram podados nesse processo de desenvolvimento. Aqui um fato que é verdade e a gente muitas vezes não sabe, né, garotos têm cérebros, né? A média aí é que os garotos têm cérebros maiores do que garotas. Não quer dizer que vai ter uma diferença na cognição necessariamente, mas em volume, né? Beber menos do que 6 a 8 copos por dia pode fazer o cérebro encolher. Falso, né? Um mito. Quando uma região do cérebro é danificada, outras partes podem assumir sua função. Verdadeiro. Dependendo do nível da lesão, né? Pode ser que outras áreas assumam aquela função. Claro que em áreas que você tem, em lesões que você tem o abalamento de regiões completas, aí você nunca mais vai recuperar aquela função. Mas em alguns casos é possível, né, você recuperar essa função a partir de treinamentos, né? Nós utilizamos apenas 10% do nosso cérebro. Isso é falso, né? A gente tem 86 bilhões de neurônios e a gente usa eles, a gente só não usa ao mesmo tempo, e por isso que a gente fala que a gente está usando 10%. Os hemisférios do lado esquerdo e direito trabalham juntos, verdadeiro, né? Os cérebros de meninos e meninas se desenvolvem na mesma velocidade, isso é falso. O desenvolvimento termina quando as crianças chegam à puberdade, falso, né? O desenvolvimento do cérebro ele ocorre ao longo da vida toda, né? Nossa capacidade de aprender ela se mantém ao longo da vida toda. Existem períodos específicos na infância após os quais não é possível mais se aprender uma coisa, falso. A gente teve um exemplo hoje na aula que eu estava dando mais cedo, que chega um certo estágio que o pessoal fala assim, essa criança não vai aprender mais a ler, ela não vai aprender mais a escrever. E isso
é errado, né? A gente pensar assim, a gente vai ter que acabar vendo qual que é a especificidade daquele aluno para atendê-lo e depois proporcionar esse processo de aprendizagem, né? As informações são armazenadas nos cérebros em redes de células distribuídas por todo o cérebro. Isso é verdade também, porque depois que as nossas memórias passam para a memória de longo prazo, aos poucos elas vão sendo transferidas para o córtex cerebral, que aí elas vão se distribuir ao longo de, né, ao redor de todo o cérebro. Porque quando elas estão especificamente no hipocampo, são memórias novas, né? Ou até 2 anos de duração. Quando elas começam a passar para a memória remota, elas vão sendo transferidas para o córtex. O aprendizado é devido à adição de novas células no cérebro, isso é falso, né? O aprendizado está voltado muito mais para a plasticidade sináptica, então ali vai ter um reforço das sinapses dentro daquele contexto. O aprendizado ocorre por meio da modificação de conexões no cérebro, aí sim, verdadeiro. O desempenho acadêmico pode ser afetado negativamente por pular o café da manhã, e é verdade. Foram feitos estudos, né, em locais em que crianças não tomavam café antes da aula, e outros estudos também que promoveram essa intervenção, né, de dar o café da manhã e de dar a suplementação vitamínica, e eu vou mostrar daqui a pouco, e eles viram que isso teve uma diferença, né, no desempenho dos estudantes. Então, eu foquei nesse último aqui para falar um pouquinho de nutrição. O cérebro é um órgão que consome muita glicose, né, no corpo, e ao se alimentar, a gente tem a potencialização dessa memória de curto e longo prazo, né? Independente do método pedagógico, uma dieta inadequada, que é presente na realidade da maioria dos alunos, né, pode prejudicar o aprendizado. Então, não só a situação de fome, mas também a situação de má nutrição. A gente tem esse problema. Então, intervenções, né, na escola devem considerar isso e melhorar essa nutrição dos estudantes para potencializar a aprendizagem. A gente tem também que dietas ricas em lipídios, elas desensibilizam receptores NMDA, que são receptores ligados à potenciação de longa duração, que é um dos mecanismos de neuroplasticidade envolvidos na memória de longo prazo. Então, se esse receptor está menos sensível, vai ser mais difícil para reforçar aquela sinapse, que vai ser o caminho para aquela informação ficar gravada naquele engrama de memória, né? Um outro estudo que eu mencionei, né, realizado na China, mostrou que o fornecimento de uma suplementação vitamínica para crianças do ensino fundamental 1 melhorou o desempenho escolar dessas crianças. Aí, voltando lá nos neuromitos, né? Um sinal comum de dislexia é ver letras ao contrário. Isso é outro mito. O desenvolvimento normal do cérebro humano envolve o nascimento e a morte de células. Verdadeiro. E a capacidade mental é genética e não pode ser alterada pelo ambiente ou experiência. Falso, né? Se a gente acreditar nisso, a gente desacredita na educação, que é justamente o que o ambiente está fornecendo para aquele estudante. E o último aqui, exercícios físicos podem melhorar a função mental. Também vou focar nesse para falar um pouquinho sobre exercícios e cognição. Então, o exercício físico e a cognição, eles são sinérgicos. Então, se você se exercita, né, você vai ter uma melhora na cognição. Então, existem inúmeros estudos que ligam exercícios a uma melhoria dos processos mentais, né? E isso vai se dar pelo aumento de capilares, né, da densidade de capilares e também da neurogênese. Então, quando a gente faz exercício físico, a gente vai ter um aumento no volume de astrócitos, que são células da glia que suportam nossos neurônios, né? E do neuróptero, que são regiões ali ricas em dendritos. E esse exercício combinado com enriquecimento ambiental, ou seja, aí que entra a educação, né? Além disso, se você fizer testes, né, em indivíduos sedentários, indivíduos que praticam exercícios, testes cognitivos, né, os indivíduos que fazem exercício vão ter um melhor desempenho. Os benefícios dos exercícios físicos, então, estão associados ao aumento do fluxo sanguíneo naquelas regiões, e é assim que a gente avalia mesmo se aquela região está sendo utilizada, então, é um bom parâmetro, né? E a prática de exercícios a longo prazo parece estar relacionada ao aumento da atividade de neurotransmissores e uma facilitação desse fortalecimento por meio da plasticidade sináptica, né? Voltando aos neurônios.
as crianças ficam menos atentas depois de consumir bebidas ou lanches açucarados. É uma percepção que muitos professores têm, mas que ainda não existem estudos que comprovem essa percepção. Pelo contrário, os estudos que existem, e um dos mais contundentes, né, foi uma revisão feita com 16 trabalhos, provou que, na verdade, a relação é o contrário, né, que aumenta um pouco essa atenção. Esses estudos chegaram a essa conclusão. O próximo aqui, os ritmos circadianos, né, o nosso relógio biológico aqui, eles mudam durante a adolescência, causando cansaço nos estudantes nas primeiras horas do dia escolar. Isso é super verdade. Então, o sono ele é totalmente fisiológico nesse caso aqui, né? Muitas vezes a gente acha que os adolescentes são mais preguiçosos ou menos motivados, mas isso vai ter muito a ver com a fisiologia do corpo deles, combinado ao fato de que eles estão ali com alterações no córtex pré-frontal que vão dificultar esse controle inibitório, né, de comportamentos indesejados. Então, juntando isso tudo, a gente tem essas especificidades nesse público, né, que são os adolescentes. A prática prolongada de alguns processos mentais pode mudar a estrutura e a função de algumas partes do cérebro, verdade, né, com base nessa questão da neuroplasticidade. E indivíduos podem demonstrar preferências por um modo de receber informações, visual, auditivo, sinestésico. Isso é verdade, entretanto, não existe nenhuma evidência de que se você fornecer para aquele indivíduo que tem uma preferência visual, estímulos visuais, não tem nenhum estudo comprovando essa eficácia. Então, ainda não existem evidências de que se você identificar que aquele estudante é um estudante que tem preferência por receber informações visuais, e aí você passar a personalizar aquilo para aquele estudante, não tem uma evidência forte de que isso seja benéfico para a aprendizagem dele, apesar de que a gente sempre incentiva a multiplicidade de estímulos. Então, dá várias atividades que permitam explorar diferentes competências, explorar diferentes facilidades, diferentes habilidades, e também o mesmo vale para os materiais instrucionais. Então, ele ser multimodal, ter várias possibilidades do estudante acessar aquela informação, isso vai ajudar no aprendizado dele. Vou focar aqui na questão dos ritmos circadianos para falar um pouquinho sobre sono. O sono, né, logo após a aprendizagem, ele ajuda nessa aquisição de memórias. Então, existem estudos, né, que mostram benefício para a consolidação de memórias por meio do sono, né? Uma das possibilidades para colocar em prática, então, é atrasar um pouco os horários da aula, que de forma prática a gente sabe que é difícil de acontecer, né? A gente atrasar um pouco esse horário das aulas. Mas outros estudos demonstraram que isso seria interessante, né? Os cochilos também parecem ser interessantes dentro do contexto escolar, né? Principalmente para as crianças. E tem uma relação entre esse cochilo e o bom desempenho escolar. E o sono representa uma janela ideal para o processo de consolidação de memórias a longo prazo, né? E existem evidências de que ele pode facilitar essa potenciação de longa duração, que é esse fortalecimento, né? Esse aumento das conexões entre os neurônios de um determinado circuito. E agora está acabando os neuromitos. Eu vou ler só mais esses aqui. Problemas de aprendizagem associados a diferenças de desenvolvimento na função cerebral não podem ser melhorados pela educação. Isso é falso. A gente tem que sempre, né, ter essa noção de que a ação do professor, o processo educacional, ele vai fazer diferença, inclusive para os alunos com dificuldades de aprendizagem. A produção de novas conexões no cérebro pode continuar na velhice, verdadeiro. Curtas sessões de exercício de coordenação motora podem melhorar a integração da função cerebral dos lados dos hemisférios direito e esquerdo. Falso, porque não existem evidências de que isso acontece. Existem períodos específicos na infância em que é mais fácil aprender certas coisas. É super verdadeiro, como eu expliquei, né? Existem essas janelas de oportunidade, esses períodos críticos. E esse último aqui, quando dormimos, o cérebro desliga. Ele não desliga, né? Ele fica funcionando, inclusive ele está ajudando a gente a aprender. Então, quando a gente está dormindo, a gente ainda está aprendendo.
Eu trouxe agora, assim, alternativas práticas para promovermos essa inclusão pedagógica, né, essas condições equiparadas para todos esses estudantes. Tem esse artigo, então, Teaching the Science of Learning. Ele foi traduzido para português pela Rede Ciência para Educação, que é uma rede que eu indico o site no final da minha fala. E ele traz, então, estratégias de aprendizagem baseadas em evidências, que têm evidências científicas de que funcionam. E essas estratégias são a prática espaçada, que eu vou reforçar daqui a pouco, a intercalação, que é o fato de você mudar de conteúdos em um determinado período de tempo. Então, se você senta para estudar, é importante que você fique, por exemplo, 25 minutos estudando um conteúdo e depois você passe para outro conteúdo e vá mudando, né, esses estímulos. A prática de lembrar, que também é conhecida como evocação, que é aquele momento em que você tenta lembrar de forma livre ou com dicas o que você aprendeu. É uma das práticas mais eficientes, então ela deve ser incentivada, né? Incentivar sempre que o estudante tente produzir alguma coisa sem consultar, isso é muito importante. Então, isso aí está dando um argumento positivo para os nossos testes, para as nossas provas, mas que seja um momento formativo, né? Em que ele tenha essa oportunidade de tentar lembrar o que ele aprendeu e colocar isso no papel. Isso vai ajudar ainda mais na aprendizagem, né? Nós temos a elaboração, que é aquele momento de relacionar o novo conhecimento com o que o estudante já sabe. Exemplos concretos, né, que é quando você utiliza exemplos, eu dei alguns aqui de como eu conheço profissionais ou passei por algumas situações, né? Esses exemplos concretos ajudam também na aquisição desse conhecimento. E a codificação dupla, que é quando você coloca, por exemplo, uma palavra e uma imagem. Isso a gente usa muito na biologia, por exemplo. E aí eu vou focar em duas, que é a espaçada e a prática de lembrar. Essa aqui é uma imagem do próprio artigo, né? Os três autores informam, né, como que a gente pode aplicar isso no planejamento. Então, nós temos aqui uma proposta, né, de divisão de disciplinas. Então, se eu colocar, por exemplo, a matemática na segunda, na quarta, na quinta e na sexta, o estudante teria que estudar ela na terça. Então, a gente tem um espaço aqui e ele vai estudar um pouquinho a cada dia. E, comparativamente, o mesmo tempo, se você estudar ele em vários dias diferentes ou tudo no mesmo dia, a prática espaçada ela tem vantagem em relação ao estudo em bloco, né? Tudo no mesmo dia. Então, a mesma quantidade de horas, a mesma carga horária, se você distribuir ela em vários dias, isso vai ter um ganho na aprendizagem maior. Outra aqui que eu coloquei foi a prática de lembrar, e aí para essa eu complementei com esse outro artigo aqui da Science, que vai falar um pouco sobre essa prática de lembrar, associada também lá com os mapas conceituais. Eles deram uma comparada nessas estratégias, né? E aí, o que eles viram, né? Que o grupo de estudantes que só estudou teve essa porcentagem aqui de acertos, né? Os estudantes que estudaram o mesmo texto 4 vezes tiveram essa aqui, né? Que é o reestudo. Os estudantes que leram uma vez e fizeram mapa conceitual tiveram um desempenho parecido com os estudantes que estudaram 4 vezes. Então, o mapa conceitual ele ainda é uma estratégia muito interessante, muito boa. Mas a prática de lembrar, ela foi a que teve o maior ganho, a maior porcentagem de acertos aqui nesse estudo. Eu trouxe como outra alternativa também as metodologias ativas. Como a gente falou nessa questão da inclusão, ela tem que permitir que cada estudante parta do seu ponto de chegada, né, das suas habilidades, dos seus conhecimentos, e aí quando você proporciona uma prática ativa, cada um vai fazer o seu próprio percurso. Então, isso é muito importante, oportunizar isso, né? Então, a gente tem como exemplos, né, a sala de aula invertida, o ensino híbrido, a gamificação, a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem colaborativa entre pares. Eu destaco que as metodologias ativas elas são importantes, né, porque elas colocam os estudantes no centro do processo educacional. Elas estimulam essa questão da autoaprendizagem, da curiosidade. Eles têm que pesquisar, refletir, analisar. Estimulam a autonomia,
o trabalho em equipe e coloca o professor no papel de mediador. Eu vou reforçar a aprendizagem baseada em problemas. Ela utiliza, né, de problemas do mundo real, ela encoraja os aprendizes no desenvolvimento de um pensamento crítico, incentiva o desenvolvimento dessa capacidade de solucionar problemas, essa competência tão requerida, né? Ajuda no conhecimento de conceitos de um determinado conteúdo, porque ele vai ver o significado de saber aquilo, porque ele está aplicando num problema real. Então, ele vai se apropriar mais desse conceito e utilizar num outro contexto. E é uma metodologia bem sucedida em diversas ocasiões, né? E também o ensino híbrido, que está tão em pauta, né, nessa retomada das aulas, após o período de distanciamento social. E a gente tem que é uma metodologia que vai combinar as tecnologias digitais com o ensino presencial, também vai promover essa autonomia dos estudantes, né? Vai ter o professor como mediador, permitir uma ampliação da aprendizagem tanto no tempo quanto no espaço. O estudante vai aprender em locais diferentes e em tempos diferentes. E aí vai ter essa flexibilização também dos percursos de aprendizagem, cada estudante saindo do ponto de partida que está e construindo, né, até chegar nos objetivos de aprendizagem do professor. Eu peço licença para rapidamente falar desse projeto, então, que é um exemplo prático de como a gente vem aplicando isso lá na UFMG, que é o projeto Aprendizagem Significativa para a Inclusão Pedagógica. Ele surgiu a partir do desenvolvimento de outros projetos de ensino, em que a gente foi identificando a necessidade de ter uma intervenção específica voltada para os estudantes do público-alvo da educação especial. E a partir de 2019, então, a gente tem tanto esse acompanhamento pedagógico, a conversa com os professores sobre a importância de acessibilizar os materiais, acessibilizar as atividades, né? A gente teve o relato de um estudante que o trabalho que a professora passou na disciplina, ele não conseguia fazer em detrimento da deficiência dele, e ele se sentiu super excluído por causa disso. E aí ela resolveu passar um trabalho diferente para ele, e isso a gente não incentiva de jeito nenhum, né? Ele se sentiu desmotivado nesse sentido que todos os colegas deles fizeram outro trabalho, né? Então, a gente conversa com os professores para tentar mudar isso, né? A gente também oferece alguns objetos educacionais que já estejam com os recursos de acessibilidade necessários para que esses professores, né, que já têm tantas atividades, né, dentro da universidade, tenham um material de apoio nesse sentido. Nós realizamos toda segunda um grupo de estudos, que a gente estuda artigos sobre inclusão pedagógica, neurociências e aprendizagem significativa. E a gente tem também essa página no Instagram, que tem esses vídeos que foram produzidos, dicas de ferramentas, dicas de referenciais teóricos. O Instagram é azic.ufmg. Vou deixar essas dicas de livros aqui. Essas dicas eu peguei com a professora Leonor Guerra, que é a referência que a gente tem em neurociências no ICB, né? Ela foi minha professora na graduação, eu tive o prazer de escrever um artigo com ela depois, e ela é autora desse livro aqui, Neurociência e Educação, eu super recomendo, eu tenho ele aqui em casa, e ele, assim, para professores, profissionais de saúde, né? Muito bom, ele tem uma didática muito boa, assim, dos processos que influenciam a aprendizagem, né? E esses outros dois livros aqui, né, Você Sabe Estudar e Por que os Alunos Não Gostam da Escola, também são incríveis. Eu mencionei já a Rede Ciência para Educação. Ela fez a tradução daquele artigo sobre estratégias de aprendizagem baseada em evidências, e eu super indico que vocês acompanhem. Tanto o canal no YouTube, eles têm um podcast também muito interessante, e o site deles são que eles publicam artigos, livros, né, e-books, muito interessante também. Eu agradeço mais uma vez o convite do Paulo, agradeço a atenção de todos vocês. Eu passei um pouquinho do tempo, mas fiquem à vontade para entrar em contato comigo, eu deixei meu e-mail aqui e agradeço mais uma vez. Yasmin, quero agradecer, pessoal, vamos para as luas aí, né? Yasmin, você sabe como que a gente avalia lua cheia, lua nova, lua crescente. Gente, é muito bom quando a gente consegue mergulhar nesse universo, né? E, sobretudo, com quem está no campo da pesquisa e está no chão da sala. A Yasmin tem essa característica. Ela, ao mesmo tempo que ela é pesquisadora, ela é educadora. Quero agradecê-la pela generosidade do tempo,
na participação aqui conosco, e está aberto para a gente avaliar, né? Essa semana a gente está fazendo assim, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, alguma fala para Yasmin, fique à vontade, abre o microfone, ou então escreva se achar isso adequado, né? Eu, de minha parte, quero dizer que é sempre bom aprender, né? O ambiente não se cansa disso, e peço desculpas aí pela intervenção errada, mas que apagou aqui no meio, mas sim, Yasmin, muito legal ver esse movimento da universidade se abrindo para busca de soluções para ajudar no campo que é a sala de aula, né? E isso me encanta muito. E é muito bom ver que cada vez mais a universidade está se abrindo para o encontro com a comunidade, e antes aqueles que defendem que a universidade deve ser uma ilha, inclusive ministros, né, que eles aprendam que a universidade deve se abrir para todos e a todo momento. Então, muito obrigado. Obrigada, é incrível mesmo essa conexão, né? Eu fui muito criada na universidade desse jeito, porque a minha orientadora é a pró-reitora adjunta de extensão. Então, a gente está sempre nas escolas, sempre na formação de professores. Hoje a gente fechou uma disciplina com 35 professores da educação básica sobre neurociências e educação, e foi incrível, né, a mudança que a gente vê, tanto na perspectiva quanto na sensibilidade, porque é importante a gente ter empatia com os nossos estudantes, né, entender todas essas dificuldades que não só eles, mas nós passamos também. Eu quero aproveitar e te fazer um convite, aproveitar que é público, que vai ficar gravado também. O Movimento Educação Alvo, toda a primavera, ele entrega um troféu para pesquisadores, professores, pessoas que estão atuando no campo da pesquisa. Eu quero convidar você e a sua orientadora para receber. O troféu chama Troféu Antifrágeis. Nós vamos entregar numa escola em Contagem, que chama Zion, uma escola de entretenimento, de tecnologia, lá no quarto andar dela, no dia 25 de setembro. Até o final do nosso encontro aqui, eu quero te mostrar como o troféu né, para você se preparar e preparar uma fala curta nesse dia, porque são 21 pessoas. Assim, no século XXI, a gente homenageia sempre 21. Tem pessoas aqui que já foram homenageadas. Tem o Dante, tem a Tânia, tem, acho que a Marisa, né? É um troféu que o movimento faz, ele é feito de jornal e revista, por uma ONG de mulheres de Betim, mas o mais bonito da simbologia é porque o jornal e a revista quer dizer que são pessoas que estão marcando a história da educação, então eu quero convidá-la. Convidarei também o Lucas, ele nem sabe ainda, mas vou convidá-lo, né? Porque vocês estão fazendo a diferença nessa nova geração que vem aí, a gente tem que passar o bastão, né? Tá bom? Gratidão, Paulo. Eu aprendi com você, sempre falar gratidão. Muito obrigada. Gente, mais alguém quer fazer uma conexão com a Yasmin? Ou a gente já pode passar para a professora Marisa? Hoje vocês estão tímidos, né? Sexta-feira? O que está acontecendo? Bom, quero convidar, então, outra educadora que eu considero sensacional. Ela também é antifrágil, porque no meio desse turbilhão da pandemia, a Marisa, graças a Deus, não parou, né, Marisa? Nem deve. E ela é uma estudiosa do campo da inclusão, e ela vai falar sobre um tema muito interessante. A Marisa é especialista em neurociência, é especialista também em neurociência e psicanálise. Ela leciona, ela é coordenadora no Colégio Tiradentes, Colégio da Polícia Militar, e ela atende diretamente a juventude diariamente. Então,
O bom de ouvir quem está no chão da sala de aula e continua pesquisando é isso, que a pesquisa vamos dizer assim, o campo fértil para observação, para contemplação do fenômeno está ali na frente. Então, a margem de erro acontece como acontece com todo mundo, né? Mas a gente tenta acertar o tempo inteiro. Então, eu quero passar a palavra para ela. O tema dela é escola e família, diagnóstico, resistência e comorbidades. Como dialogar? Professora Marisa da Costa Assis. Marisa, é contigo. Tem família que fica louca, né? Na hora que chega o diagnóstico, então vamos ouvir a Marisa aí, que como é que acontece tudo isso. Vai lá, Marisa. Muito obrigada pelo convite. Como o Paulo falou, eu estou ainda dentro de um turbilhão nessa pandemia, mas a vida não para e eu me sinto muito honrada em estar fazendo parte aqui desse grupo que se reúne para falar de inclusão, no momento em que a gente ouve o ministro falar que a inclusão atrapalha, né? Que os alunos com deficiência atrapalham os outros alunos. Então, assim, estar na contramão disso me enche de orgulho, porque eu sei na prática que isso não é verdade, né? Eu sei que muito pelo contrário, se aprende muito nessa convivência e é para os dois lados. Agora que eu quero ver como é que eu faço aqui, Paulo. Espera aí só um pouquinho que eu me perdi. Com a seta para cima. Mas eu entrei e vocês sumiram. É por isso, que agora vai entrar a sua tela. E você vai ficar do ladinho aí. Mas não. Agora aperta no share azul. Eu apertei. Espera aí. No verde e no azul. Isso, agora abriu, você está em cima. Eu estou em cima. E aonde que está a minha apresentação? Você abriu a tela. Isso, agora sim. Tá, agora eu coloco... Pode abrir no PowerPoint lá embaixo, uma tela maior. Espera aí. Yes. Yes. Ótimo. Olha a foto, gente. Eu coloquei esse início aí, a foto da própria conversa que nós vamos ter, para falar o seguinte: o mais importante da inclusão é que todas as pessoas envolvidas acreditem nela, né? A escola, a família e os professores, inclusive também os funcionários que atuam na escola. Então, esse diálogo ele é amplo, esse diálogo não é só com a família e a escola, ele abrange todas as pessoas que estão envolvidas no processo, né? E vamos lá. Eu estou em cima do... Vocês estão enxergando a tela inteira? Estão? Eu começo falando o seguinte: nós precisamos conhecer a família. Para conhecer essa família, nós precisamos saber o que acontece quando essa família recebe uma criança. A primeira coisa que se pensa é que quando nasce uma criança, é só alegria, só prazer, só felicidade. O amor brota instantaneamente no coração de todos e é tudo paz e maravilha. Mas, na verdade, esse momento é um momento de sofrimento e de luto. Embora isso seja, às vezes, inconsciente, ele acontece. Às vezes evolui para uma coisa patológica, como a depressão pós-parto e outras coisas que os homens também podem manifestar. E outras vezes passam com o desenrolar e a convivência da criança com essa família, passam e deixam ali as suas marquinhas, que é a perda do bebê idealizado. Hoje em dia a gente já sabe, né? Antes de nascer se é menino ou menina, mas antigamente não se sabia, né?
só se sabia no dia. Aí sonhava com um filho, o marido queria um menino para ser companheiro, e aí vinha uma menina, ou a mãe, eles queriam uma menina porque já tinham um menino e não dava certo, e aí sempre tem aquela coisa da idealização. Também é muito comum, a gente ouve até hoje, eu ouço muito isso, saudade da barriga. É aquela sensação de perda. O filho é seu, todo seu. Você o protege de todos, está preso a você de uma forma simbiótica. Então, essa perda causa uma saudade muito grande nessa mãe e uma tristeza. A perda da condição de filho. A gente não deixa de ser filho quando o filho nasce, mas a gente passa a ser pais e mães também. E perdemos aquela condição de sermos dependentes dos pais, né? Crescemos rapidamente, independente da idade que a gente tem. Geram insegurança profissional, porque nós temos que alimentá-los, né? Esses filhos que a gente coloca no mundo, nós temos que criá-los, educá-los, alimentá-los. Nos afasta de alguns eventos sociais por um bom período. Gera essa preocupação financeira de prover, de ser provedores dessa criança até que ela se torne dona de si, e interfere na liberdade e na sexualidade do casal. Inclusive, muitas vezes de forma patológica, porque às vezes o pai começa a enxergar a sua esposa como mãe e não mais como mulher. Isso gera problemas e conflitos no casamento. Essa criança vai crescendo, essa criança vai para a escola. Isso tudo foi superado, ou não. Aí, tudo se repete quando você entrega uma criança na porta da escola pela primeira vez. É nessa hora que você tem a consciência do próprio envelhecimento. Você está ficando velho, seu filho cresceu, já vai para a escola. Vem um sentimento de ser menos necessário. A minha experiência mostra que tem muito mais mães e pais chorando na porta da escola no primeiro dia de aula do filho do que a própria criança. A criança chora, mas logo ela se entrete mesmo, né? Com os coleguinhas, com a professora, com as brincadeiras, e o tempo passa. Os pais sofrem. E o medo do julgamento do outro. Porque para nós, nossos filhos são perfeitos. A partir do momento que a gente elaborou todo aquele luto do nascimento, eles se tornam a perfeição para nós. E aí nos vem aquele medo do julgamento do outro ser mais bonito, do outro ser mais inteligente, do outro ser mais capaz. Esse sofrimento chega na escola. É essa família que chega na escola, e é com essa família que a gente vai dialogar. E aí eu quero falar para vocês, quando no meio disso tudo, nós estamos falando de uma criança com deficiência. Então, eu vou passar agora um videozinho, ele é curto, mas ele é a analogia perfeita do que significa isso, falado por uma mãe de uma criança com síndrome de Down. Eu acho que muitos já conhecem, é Bem-vindo à Holanda, é um texto muito interessante, eu achei que valia a pena colocar aqui.
Bom, isso dito por uma mãe mostra, eu acho que para nós, como é essa criança chegar numa escola para ser matriculada em uma turma em que ela não conhece as pessoas que vão receber o seu filho, já sabendo que ele tem uma diferença que pode causar algum tipo de sofrimento ou problema para a família e para ele, né? Hoje em dia nem tanto, mas já foi. O que essa família, ou que todas as famílias esperam da escola, né? A primeira coisa, esse diálogo, ele só acontece se a escola tiver uma posição de acolhimento. Esse acolhimento tem que ser uma mensagem de confiança, de segurança, de apoio. Tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar desses pais e entender que vai ter que aprender com eles, e aí é que eu acho que está a importância do diálogo da escola com a família. A escola tem que aprender com os pais como as crianças são, como eles precisam ser tratados, de que forma eles devem ser atendidos. Isso, na verdade, para todas as pessoas, né? Nós deveríamos sempre olhar para o outro, procurando entender como ele age, por que age daquela forma. Para lidar com outro ser humano, a gente deveria sempre agir assim, né? Uma coisa que é muito importante para que esse diálogo aconteça, e eu vejo nas lives do Paulo, já vi a Tânia falar isso também, a importância do conhecimento
essa escola, ela tem que ter profissionais capacitados. Então, o que nós precisamos? Formações continuadas. Eu digo sempre assim, quando você vai procurar uma escola, você tem que ver se esses profissionais se atualizam. Eu tenho um sobrinho neto, na verdade, autista. A primeira recomendação que eu fiz na procura de uma escola foi saber se seus profissionais recebiam qualificações periódicas para se atualizarem, porque tudo atualiza, né? A ciência, ela está sempre em mutação, e a educação precisa acompanhar esse processo. E um trabalho multiprofissional. A escola tem que se abrir para receber profissionais que trabalhem com essas crianças. Os médicos, os terapeutas, a babá, seja qual for a pessoa que está envolvida na vida dessas crianças que chegam e precisam de algum atendimento especializado, é preciso que a escola se abra para conversar, para dialogar com essas pessoas. Essas pessoas são importantíssimas na vida da criança e nas informações que elas podem fornecer para a escola. Esse gráfico ele mostra uma coisa interessante. Há uns anos atrás, nós tínhamos a completa exclusão. As crianças tinham escolas especiais, as crianças com deficiências, seja física, mental ou qualquer tipo, né? Essas crianças, elas eram excluídas. Elas não iam à escola. Depois passaram a ter escola especial. Antes ficavam em casa. Depois passaram a ter escola especial, que é a segregação, né? Que aí ficavam lá e nunca havia um progresso. A Yasmin falou, né, nas janelas de oportunidade, falou aí nos estímulos que são necessários para a aprendizagem, falou tanta coisa importante. E as crianças nas escolas especiais, elas não eram muito estimuladas. Hoje até a gente vê nas APAES um trabalho bem diferenciado do que era antigamente essas escolas. Elas ficavam só com, vamos dizer assim, trabalhando na tentativa de uma socialização dessa criança, mas nunca pensando em termos de cognição, de aprendizagem. Não eram estimuladas porque eram consideradas incapazes. Aí nós chegamos a um momento em que nós estamos agora, entre esses dois polos aqui, essas duas partes, que é integração e inclusão. Tem muita escola hoje fazendo integração, achando que está fazendo inclusão. Porque a lei obriga a receber o aluno, a lei obriga a matricular o aluno com deficiência. Os pais podem garantir isso no Ministério Público, se a escola se negar. Mas fica uma criança dentro da escola, integrada ao ambiente escolar, mas não incluída no grupo de sua turma. Com trabalhos diferenciados, acho que a Yasmin falou disso também, né? Com trabalhos diferenciados, não é adaptados, porque trabalho adaptado é uma coisa, trabalho diferenciado é outra coisa. Com uma professora de apoio, que passa a ser uma professora particular daquele aluno, e a professora atende os outros, quando na verdade o aluno é da professora. A professora de apoio, ela é exatamente isso, um apoio, um auxílio para esse aluno. Isso sim, isso é inclusão. E tudo isso tem que ser muito bem apresentado para essa família. Esse diálogo tem que ser franco, não pode ser uma coisa velada, em que os pais saiam da escola sem saber se era melhor deixar o filho em casa, se era melhor um ensino numa escola, tem algumas ainda, escolas especiais, se o filho não vai sofrer bullying, se ele vai ser estimulado na sua aprendizagem ou se ele vai ser esquecido e deixado. Eu já vi crianças, nesses meus muitos anos trabalhando com inclusão, eu já vi crianças ditas incluídas, copistas. Elas não sabem ler, mas sabem escrever, sabem copiar do quadro com a letra mais linda do mundo. E eles chamavam isso de inclusão. Então, isso é uma coisa que eu sempre digo,
na oportunidade que eu tenho de conversar nas escolas, deem oportunidade para os pais saberem o que acontece. Mostrem por que isso está sendo feito. Os pais acham lindo o caderno cheio de letras, mas mostre para os pais que é muito importante que o aluno entenda o som da letra para ele poder entender o processo da escrita. Converse, se for o caso, com o fonoaudiólogo que atende esse aluno. Faz muita diferença quando esse trabalho é conjunto. Então, esse diálogo, ele tem que ser aberto e franco. E se a escola tiver dúvida, ela deve tentar buscar solucionar essa dúvida com a família. Deve pedir o apoio das pessoas que atendem essas crianças para que juntos consigam fazer o melhor. Na minha experiência, eu já vi a segregação, eu já vi a integração, mas eu já vi a inclusão. Eu já vi alunos, eu tive, acompanhei aluno com síndrome de Down formado em universidade, em educação física, no caso, esse aluno. Eu já tive assim, experiência de ouvir e conhecer vários casos que a limitação estava no medo das pessoas muito mais do que na capacidade daquela criança. Você não pode afirmar em nenhum momento até onde uma pessoa vai chegar. Então, é muito importante que esse diálogo seja franco. E isso tem que estar na cabeça de todo mundo que se propõe a trabalhar numa escola como educador. O aluno a gente não escolhe, a gente acolhe. A gente acolhe, procura conhecer, procura entender e aí se preparar para fazer um trabalho que seja adequado às necessidades daquele aluno. A professora não dá conta, muita gente fala isso. Para isso existem as diversos profissionais de apoio, que vão ajudar, mas a professora tem que assumir que ela tem que entender que o aluno é dela. O aluno não é da professora de apoio. Então, nós temos lá na LDB, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que as escolas têm a obrigação de articular com as famílias e os pais têm que saber sobre o processo pedagógico dos seus filhos. Isso é muito ocultado nas escolas. Por que ele está aprendendo isso e por que é dessa forma? Isso é um direito, isso não é favor. A família e a escola, elas devem formar uma equipe que deve seguir os mesmos princípios em relação aos objetivos que desejam atingir. A gente vê muito também, e isso é muito fácil de resolver, porque quando a gente é sincero e coloca claramente, justifica, os pais entendem, os pais querendo fazer pelos filhos, para que eles não passem pela frustração de não terem conseguido. Então, a gente trabalha com muito carinho essa questão de que ele precisa tentar, errando, fazendo de novo, aprendendo, valorizando cada passo, cada momento, cada oportunidade de aprendizagem, mas nunca sendo enganado e tendo suas atividades realizadas por outra pessoa. Essa parceria saudável, então, é a família, a escola e os profissionais envolvidos no atendimento ao aluno. Essa é a relação que tem que estar presente numa escola que se diz inclusiva. Se não acontecer dessa forma, aí é preciso rever o processo. E a gente sempre tem que rever. A gente tem que parar, olhar o que já foi feito e refazer os passos que não deram certo. E ali, lá no início, fala em comorbidades. Eu deixei para falar isso assim, já no final, para dizer o seguinte: quem primeiro, em via de regra, não é uma coisa que é regra não, mas quem primeiro observa as comorbidades quando começam a surgir são os professores. Eles é que alertam as famílias para informarem para os médicos que eles vão a cada mês, ou 2 ou 3 meses, só para trocar medicamentos, e tem um contato muito menos frequente. Eles é que informam alguma coisa que está diferente. E uma comorbidade pode potencializar um comportamento ruim, que a gente não quer que aconteça com aquela criança. Então, as comorbidades, elas fazem parte ou não, podem fazer parte ou não da deficiência, podem vir a crescer a deficiência da criança.
mas os professores são especialistas, vamos dizer assim, informais, né? Sem saber, eles percebem essas mudanças e eles dão o toque e eles ajudam muito nessas situações. A família faz com que seja revelada a história da criança, as características, seus hábitos, o estilo de comunicação e o modo de relacionamento. Os pais de crianças com deficiência encontram muitos obstáculos na educação de seus filhos, mas é a participação deles nesse processo que determinará seus avanços educacionais. E eu sempre digo para os pais não se intimidarem. Eles não estão sendo beneficiados, eles estão recebendo uma coisa que é de direito. Então, eles têm o direito de saber, de solicitar reuniões. A escola tem que ter essa postura de humildade, de saber que os pais conhecem muitas coisas daquela criança que eles não conhecem, que nós, escola, não conhecemos. É preciso muito respeito, porque não é só o saber acadêmico que é importante. Esse saber que vem da casa, da família, das informações da família, nos ajudam muito no trabalho pedagógico. E quando essa família é presente, a gente vê que o sucesso é muito, mas muito mais intenso. Isso aqui é uma coisa que eu falo constantemente. Muitos professores às vezes me falam, Marisa, mas o aluno tal, ele tem isso, isso e isso, parece que tem, porque todo mundo hoje sabe dar laudo, né? Todo mundo tem diagnóstico na ponta da língua. Sabe até a CID. Sabe assim, te dizer o que o aluno tem. E aí, mas eu não posso atender porque ele não tem laudo. Eu não posso fazer uma adaptação, eu não posso fazer uma avaliação adaptada, eu não posso fazer uma adaptação de currículo, nem nada, não posso fazer porque ele não tem laudo. E aí nós temos a nota técnica número 4 de 2014, que diz que a exigência, uma das partes, né, diz lá que a exigência de diagnóstico clínico de estudantes com... Eu não consigo enxergar o que está escrito ali, acho que é com distúrbios, né, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, público-alvo da educação especial. Não estou conseguindo ler. Espera aí. Paulo, você consegue ler daí? Garantir o atendimento das suas especificidades educacionais, né? Detonaria a imposição de barreiras ao seu acesso e aos sistemas, configurando discriminação e cerceamento de direito. Então, na verdade, o que está dizendo aí é o seguinte, se você limitar o atendimento ao aluno que você percebe que tem uma necessidade especial, esperando um laudo para garantir esse direito que ele tem, você já está impondo barreira, já está cerceando um direito à aprendizagem de qualquer aluno, independente de qualquer laudo. Você conhece, identifica uma dificuldade, você já pode agir sobre ela. Você tem autoridade e autonomia para poder fazer um trabalho pedagógico adequado para esse aluno. A lei te garante isso. Então, não dá para aceitar, por exemplo, que um aluno que depende de exames para poder ter o laudo, ele depende do SUS, e ele está numa fila para ser atendido por neurologista daqui a 2 anos, que ele fique 2 anos sem atendimento adequado porque ele ainda não trouxe o laudo. A gente não vai bater martelo e afirmar que ele tem tal ou tal deficiência, mas a gente percebe a dificuldade, a necessidade, a gente já pode trabalhar nessas questões para justamente não perdermos tempo e desmotivarmos a família e a própria criança, acabando por que eles tiram da escola, né? O que acontece é a evasão, a verdade é essa. E a gente pode dizer isso para a família. Nós vamos começar um trabalho diferenciado e vamos esperar essas informações chegarem. Espera aí que aqui tem...
Eu estou de olho no tempo aqui, mas isso aqui seria o que nós estamos querendo. E aí eu volto a falar na fala da Yasmin, que me tocou muito, que eu gosto muito de neurociências, e uma coisa que você disse, não existe aquela situação assim, ele é visual, ele vai aprender dessa forma, o outro é auditivo, vai atender dessa forma. Todas as oportunidades têm que ser oferecidas, todas as formas, e o aluno vai aprender da forma que melhor lhe convém, né? Que melhor lhe cai. Eu sempre faço uma analogia com quem conhece Rio Grande do Sul, já ouviu falar no Café Colonial. É um banquete onde se coloca de tudo. É uma mesa assim que você fica louca de tanta comida. E cada um se serve do que consegue digerir, do que consegue comer. Mas tudo é ofertado. Então, essa é a escola ideal, onde todos tenham acesso a essa mesa farta e vão ingerindo e digerindo na medida em que seus organismos consigam receber e aceitar esse alimento, né? Esse alimento que é o conhecimento. E é isso. Eu agradeço a atenção. Eu peço a todos que me desculpem. Uma das coisas que a Covid me deixou de presente foi a dificuldade de achar algumas palavras. Às vezes eu ainda tô nesse processo de preencher lacunas, né? Às vezes me fogem palavras, mas eu espero ter conseguido dar o recado da importância desse diálogo e que a gente se encontre em outras oportunidades. Foi um prazer ter conversado com vocês. Marisa, que alegria poder te agradecer, poder participar também desse momento de superação, né, que a Covid realmente... eu herdei uma dor de cabeça, sabe? Uma dor de cabeça que é essa que eu estou com ela agora, e depois do Covid o negócio aumentou. Cada um de nós, até na própria família, alguns para acolher o laudo, a resistência que a família tem às vezes, e quem trabalha na coordenação assiste, compartilha e vive isso diariamente, né? Os pais chegam, por exemplo, agora com essa volta na educação infantil, lá na cidade de Contagem, onde eu trabalho, o estudante ele não consegue ficar de calçados, né? E ele também não consegue ficar com a máscara. E o pai precisa trabalhar, e a mãe precisa trabalhar, e a vida tem que seguir. E as renúncias são tremendas do ponto de vista econômico, mas também você percebe que o pai foi quem a gente atendeu, emocionalmente assim preocupado, sabe, com aquela situação. E nós da escola tentando atender, mas ao mesmo tempo, hoje, uma colega de uma escola de Belo Horizonte bem grande, né, que teve de fechar porque o aluno contraiu o vírus lá, então é a escola onde também familiares meus estudam, e a gente fica preocupado, não é? Mas a primeira coisa que os meninos perguntam é onde está aquele aluno que muitas vezes a escola cria uma barreira. Porque eles aprenderam a acolhê-lo, aprenderam a gostar dele, ele faz parte da rotina.
sabe? Enquanto autoridades máximas da educação dizem que esses estudantes podem atrapalhar ou que a universidade é feita para um grupo menor. E aí, nós que somos um movimento pela educação temos que gritar que isso não pode, que é hora da gente fazer algo. Esse seminário é assim, aqui nós temos 10 pessoas, amanhã eu mando para 184 gestores essa gravação, e como uma formiguinha a gente vai tentando fazer uma micro-revolução da qual você faz parte, né, Marisa? Por isso eu quero agradecer. As luas estão sendo colocadas aí, ó, a lua cheia, agregou muito. Acabei de colocar no Instagram, aí o professor de filosofia lá da sua escola falou que é o máximo. Então, é legal quando o profissional que trabalha com você fala, o Edu, né, da filosofia, mandou um recado para você na outra mídia. E aí eu fico pensando, né, que tempo que a gente está vivendo, né, uma transmídia. Eu estou em 2 mídias ao mesmo tempo aqui, eu acho que 3, na verdade. Não, 4. Acompanhando aqui. Estou no Facebook, estou no Instagram, estou no LinkedIn e aqui. Então, assim, e o pessoal elogiando, né, Marisa? Então, muito obrigado, tá, pela sua contribuição. E quem falaria conosco aqui hoje para dar um depoimento da maternidade, da inclusão, logo depois da fala, seria a Dani. Mas a Dani teve um problema, e aí a professora Tânia vai nos brindar com a experiência dela de mãe, e tem tudo a ver com o vídeo que a Marisa passou da Holanda, porque a Tânia viveu na pele o que esse vídeo... Me lembrei da Tânia. Pois é, tá vendo? As conexões desse mundo são assim. A Dani... Eu lembrei que a Tânia deve ter chegado e visto bastante tulipas, bastante beleza, né? É isso. É isso. Vamos ter, então, Tânia, seu breve depoimento aí para a gente fechar essa noite com chave de ouro. Então, gente, boa noite de novo, né? Marisa, realmente, quando a gente planeja uma viagem para algum lugar, né? E a gente chega em outro completamente diferente, a primeira reação é negar. Não é isso que não era isso que eu queria, né? Então, quando você chega, você tem esse sentimento de negação, que a psicologia chama de luto. Eu discordo um pouco desse nome, sabe? É um luto meio, para mim, um pouco diferente. Mas você começa, primeiro, a ver lugares diferentes, né? Bonitos. Você encontra pessoas de apoio que te mostram coisas bonitas. Eu acho que quando o João nasceu, era o meu primeiro, que eu já contei, meu primeiro filho, eu nunca tinha passado nada de contrariedade na minha vida, sou filha única, sempre tive tudo que estava tudo estava à minha disposição, e eu recebo esse presentinho, né? Que quando o médico falou que ele tinha alguma coisa, eu falei, me chama, eu quero ver ele, porque a única coisa que me chamava atenção na época eram crianças com síndrome de talidomida, né? Com aquela que a gente chama de patinha de foca. E eu falei, eu quero ver se ele tem todos os dedos. Foi muito engraçado, porque eu comecei a tirar tudo para ver se ele tinha todos os dedos. E falei, bom, daqui para frente agora eu ver o que eu vou fazer. Nessa minha chegada à Holanda, né, diferente da Itália, eu encontrei gente muito boa. Eu encontrei gente que me deu apoio, um apoio muito grande, me dizendo, olha, não se preocupe, a coisa não é como falam. Porque, como eu falei ontem, o preconceito, ele cria monstros na cabeça da gente. Então, você começa a ver os monstros onde eles não existem. E eu tive sorte, eu morava em São Paulo, eu fui no departamento de genética da USP, encontrei o Dr. Zan, Zan Mustar, que é um dos maiores especialistas em síndrome de Down, né? Hoje em dia, uma pessoa maravilhosa, meu amigo,
e encontrei uma pessoa muito importante, que foi a dona Jo Clemente, que, por acaso, foi quem fundou as APAES, né? A APAE. E ela, quando eu cheguei lá, ela falou para mim, olha, eu tenho 7 filhos. Ela estava doente, ela falou, vem aqui, não tem problema, a gente conversa. Ela falou, eu tenho 7 filhos e quem está comigo é o Zequinha, que é o filho dela com síndrome de Down. Então, ela falou, então você tem um filho para sempre. Ela falou, alguém que vai te levar um chá na cama, alguém que vai te ajudar, alguém que vai te fazer companhia. E realmente isso que aconteceu. Então, a minha Holanda acabou ficando muito bonita, né? Por outro lado, eu já era uma profissional da educação que trabalhava com alfabetização. Na época que o João nasceu, eu estava trabalhando com a professora Thelma Vaz, e a gente estava trabalhando no início das pesquisas sobre as teorias de Emília Ferreira, né? Então, para mim foi um choque eu pensar nele na escola. Isso foi difícil para mim, porque eu falei, como a escola vai receber uma criança que eles não acreditam nela como eu acreditava, né? Eu tive muito apoio de um médico do Rio de Janeiro, que também ele é uma pessoa com deficiência, ele até já faleceu, ficou o filho dele no lugar dele, e ele falou para mim, vai em frente, pega o seu profissionalismo e quando você chegar na porta da escola, você fale para eles, eu sou professora, para você ver o impacto que isso vai causar. Isso trouxe vantagens? Trouxe. Algumas vantagens, sim. Isso que a Marisa falou, da família ser chamada, né, sempre. Então, talvez até pelo fato de eu ser da área, eu sempre era chamada na escola para dar opinião. Tá? Então, eu fui uma privilegiada nesse aspecto. Mas isso trouxe uma série de desvantagens também, porque a gente começa a virar uma pessoa crítica. A gente começa a ver coisas que não deveriam estar sendo feitas e que são feitas, né? Então, você começa a virar aquela mãe que vai na porta da escola e que o pessoal fala, nossa, chegou ela de novo, sabe? Porque você começa a questionar algumas coisas. Por que ele não fez isso? Ah, ele não conseguia. Quem falou que ele não conseguia? Vocês tentaram? Ah, porque é muito importante tentar. Se um desenho sai perfeito com uma criança que não tem nenhum comprometimento, ele pode sair imperfeito na minha visão, mas na visão da criança, ela está produzindo aquilo que ela pode produzir. E é importante isso, né? Então, eu acabei meio que misturando as coisas. Isso eu ainda morava em São Paulo, ele estava numa escola comum, junto com o meu outro filho, eles iam os dois na mesma escolinha, né? E aí eu mudei para Ribeirão Preto. Quando eu cheguei aqui, eu coloquei, ele era pequeno, ele estava na educação infantil, eu coloquei ele numa escolinha que aceitou, na boa, ele participou da formatura, tem fotografia de chapéu de formando, tudo como todos os outros. Só que a escolinha acabou. Aí eu fui atrás de uma escola de primeiro grau, né, na época, e não consegui. Aqui em Ribeirão, nenhuma escola aceitou o João como aluno regular. Nenhuma. Inclusive, uma escola muito famosa aqui, que tem classes especiais, e ele não fazia parte do público da classe especial deles. Eles tinham lá só crianças com distúrbios de aprendizagem, desvios de comportamento, e não aceitavam nenhuma criança com deficiência. Então, ele acabou indo para a APAE daqui. Ele ficou um tempo lá na APAE, mas realmente foi um tempo onde ele não adquiriu nada.
posso falar assim com toda franqueza. Eles faziam passeios, eles faziam, inclusive, na PAI de São Paulo, eu tive um problema com a moça lá, porque ela me falou que eles iam fazer oficinas de pregador e de saquinho de chá. E eu falei, mas só isso? Ela falou, só, o que você espera dele? Eu falei, olha, eu quero que ele seja médico. E ela me chamou de louca, negou a matrícula. Eu falei, gente, eu tenho que colocar a expectativa lá em cima. Eu não posso rebaixar, né? E aqui também acabou acontecendo isso. Nessa mesma época, a prefeitura montou uma escola de educação, um centro de educação especial, e eu era orientadora de lá, e ele foi comigo. E também lá, 1000 problemas, sempre pelo mesmo motivo, questionamento aos professores do que eles estavam fazendo. Eu falei, gente, vocês têm que ter um currículo, eles precisam aprender, eles têm que ter cultura, a cultura nossa, eles têm que aprender uma série de coisas. Até que colocaram ele na oficina, porque não me aguentavam mais no que a gente chamava de escolaridade, né? Aí ele foi para a oficina e também ali tive problemas, porque colocaram ele na oficina de tear, e ele odeia fazer tear. Então, eu falei para elas, põe na culinária que ele gosta, ele sempre gostou, viu, Paulo, da culinária. Eu falei, põe ele na culinária. Culinária é oficina feminina. Falei, gente, isso é um absurdo. Os maiores chefes de cozinha são homens. E vocês estão negando a oportunidade. Bom, brigamos tanto que ele foi para a oficina de culinária. Aí ele acabou saindo, ele já estava bem maior, eu coloquei ele no EJA, num EJA comum, né? Onde ele fez 1000 amigos, ele ia no período da manhã, e esse EJA atendia todos os flanelinhas, era perto do Teatro Municipal, ele atendia todos os flanelinhas que ficavam à noite ali trabalhando no teatro, então foi uma época onde ele aprendeu muito, tanto que ele saía da aula, atravessava a praça, ia num lugar que vendia salgados, que eu conhecia o senhor, porque a Secretaria da Educação é ao lado, e ele abriu uma conta nesse lugar que vendia salgado, para ele comer salgado todos os dias. Ele aprendeu a se virar, ele aprendeu muita coisa, foi uma época que foi brilhante. E o rapaz que dava aula, era um rapaz, ele sempre fez o contato comigo. Ele falava, Tânia, eu preciso saber quem ele é através de você, porque ele é o primeiro aluno que eu tenho com síndrome de Down. Então, a gente tinha uma conexão muito grande e foi muito valiosa esta troca, né? A família com a escola. Aí a prefeitura resolveu acabar com esse EJA e ele acabou ficando sem um lugar para frequentar, porque no EJA à noite eu tinha receio de colocar, né? Então eu não mandei, ele só tinha no noturno e eu achei que não seria produtivo. Aí ele foi fazer um estágio numa escola de uma amiga que trabalha com crianças com psicose, enfim, crianças com graves problemas, e ele ficou uma semana nesse estágio, chegou em casa e falou para mim, eu não vou mais. Falei, mas por que você não vai lá, você não está gostando? Ele falou, não, mãe, lá tem muita criança débil mental, eles mordem, eles batem, eu não vou mais. E não foi. E uma coisa que eu aprendi com ele, e com meu outro filho também, foi respeitar as vontades deles quando eles se posicionam, né? Não obrigar ele a ir. Não, porque eu podia falar, não, você vai, você tem que ir. Não, não vai, não quer ir, não vai. Então, ele foi para capoeira, ele foi fazer uma porção de coisas aí, enquanto a escola ficou adormecida. E, enquanto isso, eu em casa, sempre procurando ajudar. Ele começou a ir comigo para os trabalhos que eu fazia com os meninos, né, da autoadvocacia, e ele começou a participar e entender o que era todo esse processo da autoadvocacia, e ele falava com os meninos, ele fazia apresentações,
para ele, isso foi muito bom. E para mim também. Porque eu comecei a ver um fruto de um trabalho, né, feito com ele a partir de uma ideia que a gente teve, de uma pesquisa, de um trabalho que eu realizei na universidade. Esse trabalho pulou para fora da universidade e foi para as comunidades de pessoas com deficiências intelectuais, especialmente paralisia cerebral também, mas mais com deficientes intelectuais. Então, ele começou a participar dessa minha vida maluca, de palestra, de viagem, de tudo, né? E para ele foi muito bom. E ele, ao mesmo tempo, ele queria ter contato com os amigos. Claro, os amigos dele são os meus amigos. Então, aqui em Ribeirão, ninguém me conhece. Eu sou a mãe do João, eu não sou a Tânia. Eu sou a mãe do João. Em tudo quanto é boteco que tem aqui, que a gente frequenta, eu sou a mãe do João. E, então, aí eu coloquei ele num centro de convivência para ele ter amigos, enfim, para ele participar das atividades. Ele foi 1 ano e não quis ir mais, de novo. Porque ele falou, olha, mãe, eu não vou mais, porque eles não sabem nada, ninguém conversa, ninguém faz nada. E não quis ir mais. É uma escola especializada, por isso que eu critico demais a escola especializada, onde reúne pessoas que eles dizem iguais, ninguém é igual, né? E hoje ele está aqui, ele faz palestra, né, Paulo? Ele adora falar com as pessoas. Ele foi fazer uma palestra comigo na OAB de Marília, chegou lá, viu aquele monte de gente, ainda era presencial, falou, nossa, nunca falei para tanta gente, mas conseguiu sair muito bem. A gente fez um PowerPoint, porque ele lê figuras muito bem, com muita facilidade. Eu fiz um PowerPoint para ele só com imagens, né? E assim, agora, eu, enquanto profissional, eu não sei se eu ajudei ou se eu prejudiquei com as críticas que eu tenho a respeito da educação especial segregada e as críticas que eu tenho da educação integrada, da integração, como a Marisa falou. São 2 momentos em que a inclusão não existe. E como eu falei ontem, a gente não inclui socialmente. Acho que é nosso objetivo maior, a educação fazer todo o seu trabalho para depois a gente incluir socialmente, eles serem cidadãos participantes, né? E conseguirem, inclusive, expor para as pessoas quem são eles, porque quebra o preconceito das pessoas. Quanto ao trabalho da escola, gente, eu sempre achei, como profissional, que a escola tinha que ter o maior número de informações possíveis sobre esses alunos. A família é fundamental, tanto que nos planos de AEE, o primeiro instrumento é a história de vida, com a família. A gente monta toda a história de vida. E outra, todo mundo tinha que ser informado do que são essas deficiências. Porque existem mitos, gente, como a Yasmin falou, existem mitos. Síndrome de Down, como eles são bonzinhos? Não, eles são bonzinhos quando eles estão bem. Se eles estiverem mal-humorados, eles não são bonzinhos. Olha, ele ganhou o título de professor, ele fala professor honorável. Mas não é, eu falei para ele, é professor honorário. Eu falei, ele é honorável. Eu falei, honorável é monge, não é você, né? Então, essas pessoas precisam saber o que é uma paralisia cerebral, como a Yasmin falou. É uma parte do cérebro, às vezes, que está lesada. O resto, não. Então, lesou a comunicação, o cognitivo está perfeito. E um surdo, gente, como que eu falo com surdo? Como que eu falo com cego? Essas informações não chegam na escola. Não chegam porque existe uma corrente que diz que a gente não deve falar isso. Deve sim, senão o professor não sabe com quem ele está lidando. Ele junta a história de vida dessa criança, toda essa história que a família relata, mais as informações profissionais, médicas, do terapeuta ocupacional, da fonoaudióloga, tudo isso, gente, facilita o trabalho. Sai daquele pré-conceito que a gente tem sobre as deficiências. Ontem eu falei, quantos de nós já não falou com cego
gritando, como se ele fosse surdo. Ele não é surdo, ele é cego. Não precisa gritar e ensurdecer o cego para você falar. E quantos de nós chegamos para andar com o cego e seguramos na mão dele? Ou vamos andar com uma cadeira de roda e você segura a cadeira de um jeito que o cara tem sensação que ele vai cair. Tudo isso precisa ser aprendido, ninguém nasce sabendo. E os professores, eles precisam ser informados. Então, enquanto profissional, eu acho que a gente falhou nesse aspecto da inclusão. Nós não informamos sobre esse público-alvo. Por exemplo, os meninos com superdotação, né? Os meninos talentosos, como se fala. A gente acha que eles são em tudo, talentosos em tudo. Não, não é assim, gente. Eles têm uma área onde eles têm um talento especial, e o professor precisa aprender isso. E as outras crianças também. Cada um tem a sua característica pessoal, claro, mas conhecer sobre aquele aspecto que trouxe para ele a tarja de pessoa com deficiência é muito importante. E os professores, as escolas falharam. Nós, profissionais que fazemos formação, talvez a gente tenha falhado nisso. Como falhamos, no que eu coloquei no meu texto, nos cursos sobre educação inclusiva para as famílias, porque elas ainda não entenderam o que é. E hoje a gente tem aí famílias que falam, a inclusão não dá certo. Eu levei meu filho lá e ele foi mais feliz na escola especial. Isso é muito triste, isso é muito grave. Falhou. Cursos para familiares irresponsáveis, para que eles também entendam o trabalho que a escola vai fazer, para que eles entendam que quando você der uma nota 10 para uma coisa que eles acharam horrível, você teve o seu objetivo. Como eles me falou, vamos incentivar, não vamos colocar lá embaixo, não vamos tirar o estímulo. Então é isso, eu acho que como mãe, eu busquei uma forma de agregar esse profissionalismo. Fui sempre entendida? Não. Muitas vezes eu não fui entendida, eu fui chamada de intrometida, mas eu não liguei para esse termo que colocaram para mim. Eu sou intrometida, mas eu sou responsável por uma vida. Eu tenho que mostrar que a Holanda é linda, que a Holanda não é feia. Então, eu acho, e como profissional, eu busco sempre me aperfeiçoar. Eu trabalhei em comunidades extremamente pobres e trabalhei em comunidades de um nível muito alto. Diferença? Nenhuma. Nenhuma. Diferença de trabalho? Nenhuma. Diferença, sim, nas carências. Claro, como a Yasmin falou, café da manhã é importante. A gente pensar nisso numa escola particular, numa escola que tem... é uma coisa. Você pensar nisso numa escola de periferia carente é outra, completamente diferente. Então, a escola tem que se modificar e pensar nisso. O café da manhã é importante. Vamos dar café da manhã antes deles entrarem na aula. Então, é isso, gente. Eu juntei maternidade com profissional. Cresci como mãe, muito. Eu sempre costumo falar que, em questão de minutos, eu cresci 100 anos. E, como profissional, foi a alavanca para eu continuar e nunca parar. Porque nessa área, gente, cada dia tem uma novidade, cada hora a gente precisa defender uma coisa. Então, estamos sempre estudando, sempre batalhando, sempre buscando novas informações. É isso, gente. Eu falei, vou contar para eles um pouquinho da minha experiência, né? E só para terminar, a Marisa falou uma coisa muito importante no fim, que nós, todos os profissionais, temos que pensar muito. A linha que separa a inclusão da exclusão, ela é tão fina que a gente pula de um lado para o outro com a maior facilidade. Então, temos que tomar muito cuidado na escola para falar que está incluindo mesmo, quando, na verdade, a gente está excluindo.
deixando ele lá num cantinho. Tá? Então é isso, gente. O Paulo me pegou meio de surpresa, mas acho que deu certo. Não sei, sabe, se valeu para vocês, tá bom? Tânia, muito obrigado. A Dani está te devendo essa e eu também. Depois você cobra dela. Aqui, gente, muito bom essa reflexão. Alguns avisos aí paroquiais, né? Entre aspas. Pessoal, o certificado, né, de participação vai ser entregue a partir de amanhã, já está pronto, eu mando pelo e-mail, mas eu acho que se vocês entrarem lá no Simpla já chega, não chega? Eu envio e chega para vocês, tá? Então, esse é o primeiro aviso. O segundo é que vocês possam avaliar esses dias. E aqui um aviso. Nós estamos criando um grupo de educadores antifrágeis, começa no dia 25. E aí, o que acontece? Quem participa lá recebe esse livro. Nós vamos fazer uma leitura crítica desse livro, Escolas Antifrágeis. Tá? É um livro que chegou até o autor que me inspirou, o Nassim Taleb. Nassim Taleb está vindo para o Brasil. Então, eu achei legal isso, né? Nem estava esperando. Quem participou como pagante aqui, né, de 1 ou 2 livros, receberá isso em casa. Então, por favor, me mandem o endereço, quem participou como pagante lá para livro, 1 livro ou 2 livros. 2 livros. Então, eu quero agradecer a todos, dizer que está gravado o nosso seminário lá no canal O que as Escolas Podem Aprender, no YouTube. Para quê? Para quem não teve a oportunidade de estar conosco, estar. Essas são as fronteiras móveis que a gente conquistou, né, no ensino, nesse ensino remoto, ensino híbrido.